Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nessa manhã, quarta-feira, quero trazer uma breve reflexão falando sobre missões. Hoje eu vou falar um pouco a igreja e a sua responsabilidade em fazer missões. O missionário Hudson Taylor, ele deixou uma reflexão dizendo que não são os grandes homens que transformarão o mundo, mas sim os fracos e pequenos na mão de um grande Deus, na mão de um grande Deus. A grande comissão de Jesus, após a ressurreição, ela teve uma grande prioridade. Jesus, depois que encheu os discípulos do Espírito Santo, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O primeiro passo é ir por todo mundo. Segundo, pregai. Mas existe um contratempo em que, antes de ir, a gente temos que aprender para poder ir e também para poder pregar e também poder ensinar. E de pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulo em todas as nações, e ser-me-ei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como Samaria, como a Judéia, e até os confins da terra. Jesus, ele viu uma grande necessidade de evangelizar, de ganhar vidas para o seu reino. E essa responsabilidade pesa sobre nossos ombros desde o momento e dos primórdios que a gente se coloca à disposição para poder fazer missões. Lembra que Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Lembra que Paulo disse, 1 Coríntios 1,18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Lembra que Paulo disse em Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16, aprove Deus que desde o ventre da minha mãe me escolheu revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei nem a carne, nem o sangue. Lembra que Paulo disse, 1 Coríntios capítulo de número 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, o primeiro passo dessa comissão na obra redentora do Senhor e as ordenanças que Jesus nos deu, ele disse: portanto, ide, fazei discípulo a todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. A Bíblia diz em Provérbio 4, 23, de tudo que tu se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede toda as saída da vida. Do momento em que nós aprendemos e do momento em que nós guardamos aquilo que Deus nos dá, a gente temos uma prioridade diante de Deus para poder usufruir das bênçãos do Senhor em nossa vida e também retribuir aos outros. Lembra que o Espírito Santo, Jesus disse, o Espírito Santo lembrará tudo aquilo que você leu, ou aquilo que você aprendeu. Então Jesus, além de dar os benefícios, Jesus também te dá autoridade para que você possa
vivenciar um movo de Deus, sabendo que o campo missionário, falar de missão, é vasto e tem grande e muitos assuntos, mas que Deus possa abençoar, que a gente possamos ir fazer discípulo, esperar na promessa de Deus e dizer e saber como Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém.